Informação privilegiada. Muito boa noite. Nesta reta final da campanha para as eleições presidenciais do próximo domingo, Pedro Santana Lopes convida alguns dos candidatos ao cargo de chefe de Estado. Ontem foi Luís Marques Mendes, candidato apoiado pela AD. Hoje é a vez de João Coutinho de Figueiredo, eurodeputado e antigo líder da Iniciativa Liberal, partido do qual tem o apoio para esta corrida a Belém. São as percepções e realidades desta vez, à terça. Dr. Pedro Santana Lopes, muito boa noite. Boa noite. Mais uma vez, desde ontem temos um convidado a partir de Coimbra, já disse e se Deus quiser voltamos amanhã também, não é? Sim, não vamos divulgar já. É João Coutinho de Figueiredo, fez hoje campanha em Viseu, Lamego, em Coimbra. É de Coimbra que se junta em direto como convidado de Pedro Santana Lopes, aqui no NAU. Muito boa noite, obrigada por ter aceitado o convite. Antes de ir a esta pergunta e de o convidar para fazer a primeira pergunta, deixe-me só fazer-lhe esta questão, porque João Coutinho de Figueiredo foi seu convidado aqui no NAU, no Percepções e Realidades, aqui há poucas semanas. Com que ideia é que ficou de João Coutinho de Figueiredo enquanto candidato à presidência da República, e se o que aconteceu ontem, com o que disse de não escolher apoiar André Ventura e com a acusação de que está a ser alvo, se isso alterou de alguma forma a percepção que tem? Boa noite João, já vou. Mas não, quando ele esteve aqui eu disse e tenho dito, não vou esconder, que era um dos candidatos que eu admitia tomar a decisão de apoiar, nomeadamente entre dois. O tema de André Ventura eu tenho que lhe perguntar, porque de facto não percebi bem. O outro é outra questão, tocar no assunto, mas... Quer dizer, não é por isso, por nenhum dos dois, que se tomar essa decisão, que mudo. Agora, como provavelmente vou conversar com vários candidatos, não quero agora dizer se é este ou aquele que vou apoiar. Acho que não o devo fazer e devo estar livre para fazer perguntas que não têm sido feitas pelo que eu tenho ouvido em outros debates em que tenho participado. Vamos então a essas perguntas. João, boa noite. Está a ouvir? Boa noite, Pedro, e boa noite, Marisa Catana Antunes. Eu era, ainda bem, eu já vim sabemos da que Figueira temos uma outra demora vez. de som, temos uma demora de som razoável entre Coimbra e Lisboa e, portanto, aqui o melhor é guardarmos sempre um bocadinho de silêncio quando acabamos a pergunta, que é para não nos atropelarmos e eu conseguir responder exatamente ao que vocês pretendem. É exatamente isso. Vamos Muito a isso. bem. Não, eu ia só dizer, era para trazer uma gravata Bordeaux, mas caiu algures no carro, ainda bem que não trouxe, não. Vinhamos da mesma cor e eu tenho que estar de cor diferente. O que é que te deu ontem? É verdade que disseste hoje que não sabes o que é que te aconteceu ontem, mas um candidato a presidente tem que saber. Pois, mas um candidato a presidente é humano. E um candidato a presidente tinha sabido na véspera dessas declarações que iam sair notícias sobre as acusações graves que me fizeram. Eu confesso que fiquei muito preocupado com essa situação, muito espantado, muito dorido. Não dormi toda a noite, estava muito alterado e eu não quero justificar com isso as declarações, a forma atabalhoada e pouco clara como as fiz, mas não tenho dúvida que isso teve algum efeito. O que eu quis dizer naquelas declarações foi que na segunda volta, na prática, eu só a concebo comigo como um dos candidatos nessa segunda volta. Portanto, todos os outros me interessam um pouco. E quis fazer equivaler a posição em relação a qualquer outro candidato, fosse ele qual fosse, nomeadamente António José Seguro e André Ventura, que são aqueles que, a sondagem de hoje da Católica também o confirma, são aqueles que estão à frente nas sondagens. E ao querer equiparar os dois em termos de indiferença, acabei por equiparar os dois em termos de preferência. E foi um erro, foi uma falta de discernimento da minha parte, tenho que o dizer, assumir isso como ser humano, no meio daquela que foi uma fase difícil desta campanha, não o nego. Mas, Dr. Coutinho de Figueiredo, nega essa acusação de assédio sexual por parte de uma ex-assessora
da bancada parlamentar da Iniciativa Liberal, estamos a falar do ano 2022-2023, nega que isso tenha acontecido. Se isso não foi verdade, por que é que isso o afetou tanto a ponto de fazer essa declaração que não queria fazer ontem? Exatamente por não ser verdade, Marisa. Como é que uma pessoa se defende de uma acusação que não tem qualquer base e também não tem contraditório possível? Como é que se faz isso? É que não sei se alguma vez algum de vocês esteve numa situação sequer parecida. É absolutamente angustiante. Uma mentira descarada, posta assim a circular, sem hipótese de contraditório, sem hipótese de testemunhas, sem nada, é algo que pode destruir a reputação, para não falar das hipóteses políticas de uma pessoa, é extremamente complexo. Extremamente complexo, devo dizer. Eu nunca passei nada assim na minha vida. E, portanto, hoje acordei com forças redobradas e com vontade redobrada de vir à luta, mas confesso que foram 24 horas muito, muito difíceis, exatamente pelo facto de ser completamente falsa a alegação. Portanto, assim é que e sendo completamente falsa essa alegação, mas sendo uma alegação... Deixe-me só terminar. Sendo completamente falsa, mas sendo uma alegação de alguém que é atualmente consultora e adjunta do Secretário de Estado das Comunidades, portanto estamos a falar de alguém que trabalha atualmente para o Governo, qual é que é o propósito desta pessoa? Não faço a menor ideia e não quero extrapolar desta mentira, desta atuarda, desta insinuação infame, não quero extrapolar para isso para motivos políticos. A única coisa que eu constato, isso sim, e deve ser apurado por quem de direito, nomeadamente jornalistas com capacidade para o fazer, é que essa informação, tendo sido publicada de forma muito restrita em grupos privados e tendo sido um post retirado rapidamente, foi parar praticamente à mesma hora a todas as redações dos jornais e meios de comunicação social que acompanham a minha campanha. Foi assim que me informaram. Isso já não pode ser por coincidência. Portanto, mesmo que a intenção inicial não tivesse sido orquestrada, a disseminação desta notícia foi. E foi, reparem, estou a falar, Marisa, como uma jornalista reputada, conceituada. Uma informação foi-me posta, colocada uma questão, com base em quê? Com base numa única publicação privada, sem qualquer contraditório. Isto já não é jornalismo. O contraditório está a ser feito agora aqui. De forma absolutamente... Sim, mas testaram se aquela informação tinha alguma fidedignidade? Lamento. Se a partir de agora basta eu pôr um post e invocar qualquer coisa para irem colocar questões dessa pessoa ao vivo, que foi o que me aconteceu, lamento, mas entramos numa nova etapa do jornalismo. Não pode valer tudo. Agora, repito, há com certeza, não é com certeza coincidência que essa informação tenha chegado ao mesmo tempo a uma série de redações. Isso não é. João, eu vou colocar uma questão Pedro, na sequência desta. Eu compreendo a explicação que foi dada. Deixe-me só fazer aqui uma questão, porque o Dr. Coutinho de Figueiredo disse que ia tomar as diligências necessárias, sendo que esta acusação é falsa. Já tomou essas diligências? O que é que fez, entretanto? Nomeei uma advogada para tratar deste assunto. Estivemos hoje já em contacto telefónico para perceber que tipo de informações são necessárias recolher e eu espero em breve ter a indicação exata de quando é que a ação dará entrada. Mas já apresentou essa queixa por difamação ou ainda não? Não. Acabei de dizer que quero dar a indicação exata de quando é que ela será apresentada, logo que a minha advogada me transmite. Deixa-me só, ainda a propósito desta questão, houve um grupo de várias pessoas que o vieram apoiar por estar a passar por este momento, que não é fácil ter esta acusação, uma acusação de assédio sexual, a pairar sobre alguém que se está a candidatar ao cargo de Presidente da República. Entre esse apoio que teve, veio da parte de um grupo de 30 mulheres que já trabalharam consigo e garantem que nunca teve qualquer atitude inadequada com elas. Mas eu ainda não ouvi, por exemplo, a Presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão. Ela já lhe disse alguma coisa? Telefonou-me muito pouco tempo depois da notícia ser pública a manifestar total apoio e solidariedade. Não acha que esse apoio devia ser público? Não lhe daria mais força no momento destes? Eu creio que ainda poderá acontecer, mas isso também podem contatar a Mariana Leitão diretamente e ela fará esse esclarecimento com certeza. Dr. Pedro Santana Lopes.
João, vou falar de política e dos debates que houve. Até por causa disto tudo que tem acontecido, eu ontem tive cá o Luís Marques Mendes, teu rival na corrida, um dos rivais, e tenho dito que não falo dos interesses pessoais, das questões pessoais ou profissionais da vida dele, falei das opções políticas ao longo da vida. Não te arrependes de ter sido uma das pessoas que falou do lado profissional de Luís Marques Mendes, ou seja, trazer o que é um lado mais da vida privada para o debate público? Onde é que isto vai parar? Estás a ver? Porque depois não tem fronteiras, ou seja, não nos devemos circunscrever às posições políticas, que é sobre isso que gostava de falar hoje. Eu, na realidade, não trouxe o assunto para a campanha dessa maneira que está a ser dita, embora acho que haja temas para esclarecer. Portanto, o que é que aconteceu? Numa entrevista ao Expresso, perguntaram uma característica positiva de António José Seguro e eu invoquei a seriedade. E os jornalistas perguntaram se podia dizer a mesma coisa sobre Marcos Mendes e eu disse, mas disse honestamente não sei porque não conhecia o trajeto profissional de Luís Marcos Mendes com a mesma profundidade que conhecia o do António José Seguro. Apenas disse não sei, não era uma insinuação, não era uma desconfiança, era uma ignorância. E alguém com o passado político de Luís Marcos Mendes tinha a obrigação de saber que ia ser questionado sobre todas as decisões que tomou ao longo da sua vida política e pessoal. Não o fez. Eu tive essa noção. Eu publiquei um livro com a minha vida toda, exatamente para que as pessoas pudessem analisar e perguntarem-me o que quiserem sobre a minha vida. Mas mais tarde, quando a questão se tornou mais presente na campanha, eu de facto também fiquei curioso para saber como é que um candidato a trabalhar como consultor jurídico de uma grande empresa de advocacia conseguia oferir rendimentos tão elevados, que é óbvio que é uma matéria que interessa aos portugueses, têm a obrigação ou têm o direito de saber o que é que o seu candidato fez para ser tão bem remunerado. Agora, também devo dizer que tu descreveres o Luís Marcos Mendes como um rival, hoje em dia, depois do que sabemos e da sondagem de hoje, eu já não acho que seja bem um rival. A sondagem de hoje coloca, para mim, Luís Marcos Mendes claramente fora da segunda volta. Claramente fora. O Almirante Gouveia Melo também e Luís Marcos Mendes também. Portanto, neste momento, os portugueses têm uma escolha clara. Há 3 candidatos com hipótese de chegar à segunda volta: André Ventura, António José Seguro e eu próprio. Portanto, para quem quiser evitar uma segunda volta, André Ventura, António José Seguro, que é, na prática, a eleição de António José Seguro, só tem uma alternativa, que é votar em mim. Portanto, parece que o velho apelo do voto útil de Luís Marcos Mendes aqui há umas semanas e do próprio Primeiro-Ministro, neste momento, verificando-se aqueles argumentos, o PSD devia estar todo a pedir para concentrarem o voto em mim. João Coutinho de Figueiredo, mas deixa-me só, por causa desta voltar questão... ao tema... Não, é por causa da sondagem da Católica, não é por isso, é por causa da sondagem, porque esta sondagem diz que quem passa à segunda volta é André Ventura e António José Seguro. E João Coutinho de Figueiredo surge em terceiro lugar, mas a 4 pontos percentuais do segundo candidato, que seria António José Seguro. Não acha que é uma distância que portanto, é significativa? Dentro da margem de erro, Marisa. Dentro da margem de erro, esta sondagem não foi feita ainda com o impacto que pode ter a sua segunda-feira, que admitiu que foi difícil. Isso não o preocupa? Nem o impacto da terça-feira, que foi excelente. Mas hoje há outra sondagem que por acaso dá que aguenta. Eu aqui também vou fazer de contrapeso aqui com a Marisa. E há quem diga que pode ser a Marinha Grande do Coutinho de Figueiredo. Também já vi isso escrito. Não comparando temas, com Mário Soares foi um estalo aqui. Também te quer dizer, João, não foi uma insinuação. A tal senhora que escreveu, a tal mulher que escreveu, foi uma acusação, mais do que uma insinuação. Mas a propósito destes temas, eu gostava de perguntar até o seguinte. Há quem diga à direita, e estás a apelar a um voto útil, que és o bloco de esquerda da direita. Ou seja, que numa série de matérias a tua posição e dos liberais é igual à do bloco de esquerda. Eu até perguntei ao Luís Marcos Mendes da posição, porque nos debates quase não se falou dessas matérias, sobre a eutanásia, por exemplo, ou sobre a ideologia de género. És ou não um ultraliberal nestas matérias? Ou seja,
essas pessoas de direita têm razão para dizer que tu e o Bloco, na prática, vai dar ao mesmo nessas questões da moral e da ética ou de clivagem social? Não tem razão, porque dentro dos assuntos há vários temas diferentes. E os únicos em relação aos quais eu sou bastante convicto é relativamente aos direitos e liberdades individuais. Não em relação a políticas identitárias, por exemplo. A minha formação e a minha convicção política é bem conhecida de todos, é liberal. Portanto, um liberal nunca pode estar de acordo com políticas identitárias, ideologias de género e outras abordagens wokeistas, como hoje se diz, porque eles tratam os membros de cada grupo identitário como se fossem a mesma coisa. Cada pessoa pertencente àquele grupo, raça, orientação sexual ou o que seja, como tendo as mesmas preferências políticas. Isso é a negação da base individual em que assenta todo o liberalismo. Portanto, em relação a isso, eu sou claramente contrário. Já em relação aos direitos individuais das pessoas que não afetem interesses de terceiros, eu acho que uma sociedade moderna e democrática deve sim prever direitos individuais, os tais que não afetam terceiros, porque um direito que exista na lei pode ser utilizado por quem quer e por quem aprova, e não utilizado por quem não quer e não aprova. Ou seja, é uma sociedade que não impõe a sua moral e as suas preferências a terceiros. E sim, nos direitos individuais. Coisa bem diferente das políticas identitárias. Portanto, nesse sentido, somos muito, muito diferentes do Bloco de Esquerda. Achas que há ideologia ou a mais, então? Mas admites, por exemplo, a legislação atual... Mas claramente. Mas a legislação atual sobre, por exemplo, a interrupção voluntária da gravidez, achas que é equilibrada ou quererias mudá-la? Ou aceitarias promulgar? Aumentando o número de meses durante os quais é possível a interrupção da gravidez. Não, acho que é equilibrado em relação aos prazos. A única matéria que eu gostava de ver refletida é no sentido de incorporar com mais força legal a opinião do pai da criança na decisão. Porque me parece irrazoável numa sociedade democrática que se possa tomar uma decisão sem sequer o conhecimento, já nem digo a opinião, mas sem sequer o conhecimento do pai desse ser cuja gravidez vai ser interrompida. Uma resposta certamente polémica, mas pronto, eu não entro em debate, nem vou dizer se estou de acordo ou desacordo. Mudando de tema, diz, eu sou pai também, portanto, mas presidente, pai e avô como tu, mas presidente da República noutra matéria, promulgas facilmente o orçamento com aumento de impostos ou só aceitas orçamentos com taxa única de IRS? Como defende a iniciativa liberal e os liberais têm como meta ideal. É um bom exemplo. É um bom exemplo de como as opiniões políticas e ideológicas de um Presidente da República não devem interferir nas suas decisões de promulgação ou não. A grande preocupação do Presidente da República deve ser com a conformidade constitucional daquilo que lhe é sujeito à aprovação e com a legalidade do processo que conduziu à aprovação da lei e, nomeadamente, a existência de consultas públicas suficientemente alargadas naqueles diplomas que são mais estruturantes da nossa sociedade. É essa a preocupação. É evidente que no relacionamento com o Governo, no relacionamento semanal ou outro que possa haver com o Governo, matérias que, do ponto de vista técnico-político, devam ser aprofundadas, devem ser tratadas, mas nunca ser motivo de não promulgação ou veto liminar. João, se me permites, quando apresentaste a candidatura falaste, se bem me lembro, crescimento, conhecimento, ambição. O crescimento económico é algo que eu acho que todos os candidatos deviam falar muito. Vais manter, ou seja, o Presidente ser um farol, tu não ligas tanto aos temas como da saúde ou da justiça, as novas tecnologias, tu falaste muito. Um Presidente não pode andar a falar de tudo, senão às tantas perde força. Se fores eleito, na primeira parte do teu mandato, qual é o tema que escolhes destes todos? Saúde, novas tecnologias. É que Portugal e o mundo vão entrar numa fase louca. No fundo, o que é que eleges como prioridade? O que é que eleges como prioridade? Sim. A maneira que eu tenho encontrado de conseguir quadrar esse aparente círculo é dizer que nós temos que, ao mesmo tempo, resolver aquilo que não funciona no presente e preparar as coisas que vão precisar de resolver no futuro. E no presente as prioridades são sempre aquelas que são as prioridades dos portugueses, aquilo que mais os preocupa, que nesta altura seriam claramente a saúde e a habitação.
Ok. sendo Tu duas defendes áreas os seguros bastante de diferentes do saúde. ponto de vista de solução. Por exemplo, a habitação não é bem. Eu já tentei explicar várias vezes a solução de saúde que eu preferiria. Vou descrever assim. É um sistema de saúde em que as pessoas tenham a possibilidade de escolher entre vários sistemas alternativos de saúde. Uns deles podem ser parecidos com seguros de saúde, mas outros podem ser, por exemplo, como a ADSE, que é um sistema público de convenções de fornecedores, de prestadores de serviços de saúde. O importante é que as pessoas possam escolher. Porquê? Porque sempre que alguém escolhe, está a dar um sinal de que prefere uma coisa em relação à outra. E ao preferir, pode ser porque aquela coisa que escolheu é bastante melhor que a outra, ou aquela que ele deixa, mudando de fornecedor de serviços de saúde, é particularmente má. Qualquer dos dois sinais é importante para que o sistema complexo, vá melhorando. Portanto, saúde, mais uma vez, não tendo o Presidente a possibilidade de, tecnicamente e setorialmente, impor executivamente as decisões, mas tem a possibilidade de suscitar a discussão. Na habitação, a questão é diferente, porque se alguém disser que consegue resolver o problema da habitação rapidamente, está a enganar os portugueses. Nós precisamos de mais de 500 mil de habitações novas ou fortemente requalificadas. Não há nem capacidade orçamental, nem máquina construtiva para fazer isto em menos de, eu diria, uma década. Nós temos cerca de, nos últimos anos, construído à volta de 20 mil habitações. No último ano, um pouco mais, e foram 23 mil. É o máximo nos últimos 10 anos. Já chegámos a construir 120 mil, quase. Mas agora não temos essa capacidade. Devíamos começar a construir 50 ou 60 mil por ano, não temos máquina para isso. Isto relativamente ao presente. Portanto, as coisas que preocupam efetivamente as pessoas no presente. Mas, como tu dizias, é bem preparar o futuro. Porque vem aí uma vaga importante de alterações na forma como a Europa está estruturada. Isso é mais ou menos evidente. Ainda esta recente aprovação do Mercosul e a aprovação das novas medidas do apoio à Ucrânia já mostraram as fraturas que se vão acentuando à medida que os governos vão sendo eleitos nos mais vários países. atlantista? Sou mais europeísta, mas defendendo a vocação atlântica de Portugal no seio da União Europeia. Ou seja, acho que a Europa não pode perder a sua frente atlântica, já perdeu o Reino Unido, a União Europeia já perdeu o Reino Unido, que era o grande país atlântico da União Europeia, precisa ter essa vocação atlântica, porque é no Atlântico que se vão passar algumas das evoluções mais importantes da geopolítica e da geoeconomia na próxima década. Por exemplo, portanto, o que é que sim, acho que Portugal pensas deve da trazer essa posição do vocação Trump atlântica. em relação à Groenlândia? Acho que coloca Portugal e a União Europeia perante um dilema muito difícil e a própria NATO num dilema muito difícil. Se houver uma intervenção militar na Groenlândia, é a primeira vez que um Estado-membro da NATO ataca outro Estado-membro da NATO. O artigo 5º não está preparado para essa eventualidade. Pior do que isso, a Europa, depois de décadas de desinvestimento, não está preparada para fazer qualquer espécie de ombreamento com uma intervenção militar dos Estados Unidos na Groenlândia. Portanto, escusa de fazer barulhos muito agressivos que não têm hipótese depois de concretizar. Portanto, é o momento em que quer a União Europeia, quer a NATO, ficam confrontadas com os limites das suas próprias limitações. E foi por isso que eu fiz questão, aliás, penso que reparaste, de anteontem, entrar em contato quer com o embaixador dos Estados Unidos, quer com o embaixador da Dinamarca, para perceber exatamente o que é que estava em curso, porque é o momento em que a diplomacia tem que funcionar. Amanhã, em Washington, encontrar-se-ão Marco Rubio com o Ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês e o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Groenlândia para avaliar alternativas. Porque o que os Estados Unidos invocam, muito ao abrigo, eles não estão a esconder nada, muito ao abrigo daquele novo documento de segurança nacional que foi publicado aqui há um mês, é que nas Américas vai funcionar aquilo que eles voltam a ressuscitar, a doutrina Monroe, que mandam os americanos. E dizem, no caso concreto do Ártico, é importante para nós porque temos notícia de movimentações de embarcações, quer à superfície, quer submarinos, chineses e russos, na zona do Ártico. E que tens mais medo da China ou da muito Rússia? Importante. Eu acho que não é só isso, eu acho que eles têm interesse. Tenho mais medo, no curto prazo tenho mais medo não da é Rússia. competitividade, economia à China, mas medo geoestratégico. É, porque do ponto de vista territorial temos a Rússia muito mais perto e penso que a Rússia com uma pulsão imperialista, pelo menos no imediato, bastante mais forte do que a China. Agora, o nosso rival sistémico... O tempo corre e a Marisa daqui a bocado... Sim, eu estava aqui a sinalizar o tempo e quero... Porque esta entrevista não tem guião e então há pouco vamos variando de assuntos e eu queria falar da saúde. Só uma pergunta, eu passo-lhe já. Sim. Em matéria de ambiente, petróleo ou eólicas para usar uma alternativa que Trump costuma colocar? Petróleo
Ou seja, as fontes de energia tradicionais, Portugal? achas que Trump tem razão ou não? Acho que não tem razão. Porque o potencial dos Estados Unidos de produção de energias renováveis é bastante maior do que está a ser explorado e porque já é hoje o maior produtor de petróleo do mundo. É superavitário, aliás, em petróleo. Portanto, esta ânsia de aceder a mais reservas de petróleo que pode ter motivado a intervenção na Venezuela parece-me um claro exagero, especialmente porque são reservas que durariam durante mais de 60 anos. Ora, eu sou um otimista, eu tenho a certeza que nos próximos 60 anos aquela tecnologia da fusão nuclear vai alterar profundamente a nossa relação com a produção e consumo de energia e, portanto, acho que é um exagero do ponto de vista estratégico total por parte do Presidente americano. Eu vou voltar aqui ao tema da saúde. Há pouco já colocou uma questão a que o Coutinho Figueiredo tinha a ver com seguros de saúde. Se fosse Presidente da República e houvesse uma sucessão de casos de eventual ligação entre mortes e atrasos no socorro do INEM, o que é que faria enquanto chefe de Estado? Primeira coisa é sempre informar-me exatamente das condições a que isso ocorreu e porque é que tínhamos chegado a essa conclusão. Porquê? Porque este caso que tivemos esta semana, em que... Três casos. No final da semana passada, em que três casos em que pessoas acabaram por falecer por atraso no atendimento, houve quem falasse de que isso tinha ficado a dever ao atraso ou a não renovação, aliás, de um contrato de ambulâncias com os bombeiros. E que eram cerca de 100 veículos que estavam em causa e que isso era óbvio que ia causar uma escassez de veículos de socorro e de emergência médica e causar com isso demoras com estas consequências trágicas que aqui vimos. Portanto, o que eu disse publicamente e mantenho é que uma decisora política que toma a decisão de não renovar este contrato, sendo avisada que isso poderia causar rupturas na capacidade de atendimento rápido das pessoas, obviamente não tem condições políticas para continuar porque é uma forma de irresponsabilidade e de incompetência técnica que causa danos, para não falar das pessoas que, não tendo falecido, podem ter tido sequelas muito graves pelo atraso no atendimento. Portanto, posso concluir pelas suas palavras, diria claramente ao Primeiro-Ministro que a Ministra da Saúde não tem condições para continuar no cargo. Posso depreender isso? Mas pode depreender, mas diluía privadamente, porque acho que um Presidente da República não deve aparecer como um contrapoder e não deve demitir ministros na praça pública, mas deve ser muito duro relativamente à exigência, nomeadamente nestas áreas que dizem respeito à vida concreta das pessoas e à sua integridade física. De qualquer forma, como político, mas também como cidadão, gostaria de já ter ouvido algumas palavras da Ministra Ana Paula Martins sobre estas 3 mortes que aconteceram a semana passada? Sem dúvida. Posso? A propósito até do que falar em público ou não, o Presidente da República e Marcelo Rebelo de Sousa, que me lembro, exigiu na prática 2 vezes, Constança Urbano de Sousa foi a primeira, exigiu a saída de 2 ministros na prática. Vês-te mais no estilo de Marcelo, ainda hoje te vi andar de moto, a fazer, como é que se diz, todo o terreno. Acho que foi hoje, pelo menos eu vi hoje na net, a dizer primeira volta, segunda volta. Ou seja, se os portugueses te elegerem, vão continuar com um presidente informal, com o estilo que tens tido na campanha. Há quem diga que a República precisa de um presidente outra vez um pouco mais formal. Não vou dizer Marcelo ou Cavaco, mas vai ser o teu estilo. Vais de Mota para o Palácio de Belém, viver em Belém, ser muito formal, informal como és normalmente, ou vais ser igual a ti próprio? Não sei. Acho que o essencial é que o Presidente seja genuíno e, portanto, igual a si próprio. E eu, no desempenho das minhas funções, adapto-me à natureza das funções. Neste momento sou candidato, estou em campanha e, para chegar a determinados públicos, faço, de facto, determinadas atividades que não faria estando a ocupar o Palácio de Belém, no qual não tenciono residir, digo desde já.
Portanto, sim, serei um presidente descontraído, acho que excesso de formalidade que gera distância e até incompreensão relativamente ao cargo, mas não vou banalizar a presidência da República, nem a vou me tornar numa espécie de centro de atividades mais ou menos lúdicas. Não, a função é o que é, tenho muito respeito pela instituição presidência da República e não irei torná-la algo de leviano ou de banal. Acha que houve excesso de informalidade na atual presidência? Creio que, no geral, não. Se tem coisas a criticar, é mais no sentido dela não ter sido suficientemente interventiva e exigente em alturas-chave da governação que Marcelo Rebelo de Sousa teve durante os seus 2 mandatos. Nomeadamente, há coisas que me custa muito hoje ver por resolver. O caso mais típico... Há 2 situações que eu cito sempre. Uma logo no início do mandato, que foi a promulgação da passagem outra vez do horário da função pública de 40 para 35 horas, quando foi promulgada com a condição expressa que isso não representasse aumento da despesa pública, e ela aumentou imediatamente no ano seguinte e nada foi feito, não teve consequências. E a segunda foi mais recente e provavelmente até mais duradoura, que foi a não exigência de que a alteração do regime de entrada em Portugal através da instituição da manifestação de interesse fosse acompanhada com qualquer espécie de medida que previsse o autêntico afluxo maciço de pessoas ao país com tanta pressão sobre o nosso sistema de saúde, a nossa habitação e até o nosso sistema educativo. Não estávamos preparados, sendo que muita gente avisou que isso poderia acontecer. Marcelo Rebelo de Sousa, sempre atento a tantas coisas, perante esta matéria, que depois ainda foi piorada com a extinção do CEF, com a substituição das provas de meio de subsistência por termos de responsabilidade que ninguém verificava na prática, por sistemas informáticos, nomeadamente do Frontex, que não foram aplicados a tempo, por falta de verificação de registros criminais. Tudo isto durante vários anos no consulado de Marcelo Rebelo de Sousa. Nunca ouvi uma palavra sobre esta matéria e agora que todos reconhecem que houve anos de descontrole neste assunto, penso que já, em alguns casos, vamos tarde para corrigir alguns dos problemas que foram criados. Uma questão também a propósito da presidência. Achas que o presidente quer ser um presidente se fores eleito, com mais intervenção na política externa ou não? E segunda questão, admites dissolver Parlamento em que haja uma maioria parlamentar estável ou não? Para as pessoas saberem, se fores eleito, o que é que fazes nessas várias matérias? A Constituição prevê que a política externa é responsabilidade do Governo e que o Presidente coadjuva nessa política externa. E esse papel eu saberei desempenhar, portanto, sempre em estreita coordenação e subordinado àquelas que são as prioridades de política externa do Governo. Terei a minha opinião, que farei conhecer, sempre em privado, mas não serei o definidor das orientadoras da política externa. Mas gostaria que o Governo estivesse muito atento àqueles fenómenos de alteração, nomeadamente geopolítica, que há bocado mencionávamos a propósito da Groenlândia e de outros casos que já estão na agenda pública. Relativamente à segunda parte da pergunta, que era, desculpa? Da dissolução, em caso de maioria. Não, a dissolução... Há uma coisa que eu não vou fazer aqui também, que é dizer exatamente em que casos dissolveria. Não dissolveria porque isso acaba por colocar o Presidente numa situação de já ter dito o que ia fazer antes da situação acontecer e das condições específicas a que essa situação está a acontecer sejam avaliadas. Acho que o grande critério tem que ser o da estabilidade. Não no sentido da estabilidade das coisas mortas ou estagnadas, no sentido da estabilidade que permite tomar decisões de maior ou longo prazo. E, portanto, a avaliação do Presidente da República deve ser sempre qual é a solução que melhor privilegia a estabilidade. E havendo uma maioria na Assembleia da República, em princípio, a nomeação de outra personalidade do mesmo partido ou dos mesmos partidos que têm a maioria na Assembleia da República conduz a uma estabilidade maior. Portanto, em princípio, será isso. Não estou a dizer que será sempre o caso. Estou a tentar ser o mais concreto possível sem me colocar num beco, se quiseres. Agora, o inverso, a dissolução, implica também ter uma noção de qual será o resultado previsível das eleições que resultam da dissolução da Assembleia. E, portanto, também há que ter uma leitura política correta e muito atual daquelas que são as relações de força dentro do Parlamento, mas, sobretudo, da população face a essas forças políticas. Portanto,
o que eu posso dizer é que serei sempre um presidente preocupado em gerar condições de estabilidade para que os governos que querem efetivamente fazer reformas o possam fazer com tempo. Com tempo, e é muito importante. Tu estás sempre a dizer isso, reformas, e que ajudarás os governos a fazer reformas. Diz lá, já perguntei de prioridades, mas no país, olhando para a justiça, admitirias como chefe de Estado, que o Presidente da República é chefe de Estado, apelar à justiça, não sei se com respeito pela independência desse poder, mas apelar e atuares como o Supremo Magistrado da Nação? O Presidente da República é, ou seja, nomeadamente a questão da celeridade. Por exemplo, o caso que se ouviu hoje, segundo o advogado José Sócrates, julgo eu, que renunciou. Portanto, a questão também que Marcos Mendes, desculpa dizer, falou ontem, dos recursos, de haver recursos a mais e meios de defesa a mais. Achas ou não que o Presidente... João, é que se não for um Presidente da República a puxar por isto, os governos sucedem-se e as coisas não mudam. E os processos demoram 10 anos, tribunais administrativos... Mas é isso, e a mim é faz-me por isso... impressão, é que alguém chega ao Palácio de Belém e esquece disto. Estás a ver? Já foram vários. Não sei quem vai ser eleito, mas quem for... Mas a minha leitura é a seguinte, as reformas em Portugal, Pedro, penso que estarás de acordo comigo, não se têm feito sobretudo por falta de coragem, porque muitas delas têm custos eleitorais no curto prazo. E, portanto, acho que o papel do Presidente da República como facilitador dessas reformas, como incentivador dessas reformas, é dizer o Governo, se quiser mesmo fazê-las, e com esses custos sociais e eleitorais, não ficará sozinho, tem outro órgão de soberania que diz aos portugueses, isto pode ter custos de curto prazo, mas tem benefícios de longo prazo. Portanto, precisamos fazer este movimento, seja na justiça, que tu mencionaste muito bem, seja na saúde, que há demasiados anos não é reformada, seja na habitação, que também já falámos, na educação ou na segurança social, outro grave problema que estamos a empurrar com a barriga. E com custos eleitorais ou sociais suficientemente elevados para precisarem do respaldo político de quem esteja em Belém, com coragem, porque isto exige a convicção de que os resultados irão aparecer e, portanto, que vale a pena fazer as reformas que causam sempre alguns descontentamentos e algumas incompreensões. E é isso que eu digo. Eu não quero ser aliado do Governo para ser aliado do Governo. Eu quero ser aliado do Governo de quem estiver a fazer reformas. Isso sim, porque se me dizem que há uma força do Governo que está limitada na sua atuação, porque se sente sozinho ou com falta de coragem política para o fazer, eu empresto um bocadinho de coragem política para que essas reformas possam de facto ter lugar. E seria um aliado do Governo no que diz respeito, por exemplo, à reforma da lei laboral que o Executivo Luís Montenegro quer fazer? Claramente. E porquê? Porque uma das questões importantes que há pouco mencionámos e depois não aprofundámos é o do crescimento económico. O crescimento económico é uma palavra que muitos, se calhar, não conseguem traduzir em políticas concretas, mas eu tenho falado nisso praticamente ao longo de toda a minha vida política, como principal prioridade, não por causa do crescimento em si, do número em si, mas é que sem esse crescimento, todos estes temas que aqui falámos, habitação, segurança social, justiça, a saúde, não há recursos para os reformar e financiar. Portanto, fixemos nisto, é preciso de facto crescer. E então a primeira coisa também não é a astrofísica, é perguntar àqueles que não investiram em Portugal, nacionais ou estrangeiros, não interessa, que se consideraram Portugal para investimento e acabaram por não fazer, porque é que não fizeram? As respostas são sempre as mesmas. A justiça é lenta, a burocracia é sufocante e os impostos são altos e a legislação laboral é rígida. Sempre as mesmas 4 coisas. Há anos. Tratemos disto e temos boa parte, pelo menos do movimento inicial de crescimento económico, resolvido. Mais uma vez, não é astrofísica. Isto pode-se fazer, de facto, assim. Portanto, e concorda com a generalidade das cerca de 100 medidas de alterações que o Governo quer fazer nessa matéria? Diz muito bem com a generalidade, e acho que um Presidente raramente irá concordar com todas as vírgulas que estejam num diploma que lhe é submetido para promulgação. E também já disse publicamente que a parte deste pacote laboral que lida com matérias que impactam na vida de pais e mães de jovens, de bebés, me parece um contrassenso relativamente à política de natalidade que devia existir e que prejudica claramente a vida das famílias, portanto, os horários diferidos, o trabalho por turno de pessoas com crianças pequenas, a impossibilidade de reprogramar os regimes de amamentação, tudo isso me parece excessivo. Tendo dito isso, o global da ideia de que está por trás do pacote laboral, fui o único candidato a dizê-lo, é positivo. João, há um tema que eu ouço
Eu sei que um candidato, já fui candidato a várias coisas, discursa muito, as televisões só podem passar um bocadinho. Mas não ouve-se falar muito pouco da pobreza. Desculpa a crueldade ou frieza. Tu és tido e muita gente te vê como um Beto político, ou um Beto de Cascais, ou seja, de onde for, ou do Estoril. Vês-te como um presidente, é que há muita pobreza, assumida ou não em Portugal. O que é que tens a dizer sobre isso? Estás a ver? A um liberal, às vezes, não é muito frequente ouvi-lo falar disso. Se calhar preconceito de quem não é. Há esse... Acho que há esse preconceito, exatamente essa a palavra, e acho que as pessoas não tentam ver para além do preconceito. Por exemplo, quem tiver a oportunidade de ler o livro que publiquei sobre a minha vida, talvez reveja um pouco a opinião que tenha sobre as minhas origens. Mas, independentemente disso, o que eu constato, e em campanha isso ainda é mais evidente, porque estamos todos os dias a contar com realidades diferentes, nomeadamente nas instituições particulares de solidariedade social que prestam muito apoio aos muito novos, aos muito velhos, aos muito pobres. É absolutamente fantástico o trabalho que essas instituições fazem, apesar das dificuldades que o Estado lhes cria muitas vezes e da falta de atualização que durante anos as comparticipações da Segurança Social tiveram para com essas entidades. Fazem milagres em funções que deviam, na essência, ser do Estado, porque nós temos a obrigação de cuidar, no fim da vida, daqueles que cuidavam de nós no nosso início da vida. Portanto, tenho muita sensibilidade para esse problema e é também por isso que, não parecendo, mas a relação existe, que o crescimento económico é absolutamente fundamental. Porque as prestações sociais que deviam, obviamente, ser mais robustas, a começar pelas pensões, as pensões mínimas, são absolutamente miseráveis, ninguém consegue subsistir com elas. Mas se quisermos mexer nisso a sério e com significado, precisamos de muitíssimos recursos que Portugal realmente hoje não tem. E é por isso que, se não tomarmos o crescimento económico como verdadeira prioridade, vamos passar muitos anos até conseguir resolver todos estes problemas, entrando naquela situação de casa onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão, a começar por estes que são mais pobres, que em Portugal é uma taxa absolutamente louca. Mais de 40% das pessoas têm risco de pobreza antes de prestações sociais. É um atestado de falhanço das nossas políticas sociais desde o 25 de Abril e devemos assumir isso todos enquanto agentes políticos. Deixe-me voltar àquela hesitação da segunda-feira que se arrepende, posso depreender que se arrepende daquela hesitação quando lhe perguntaram se admitia votar em André Ventura, caso André Ventura passe à segunda volta e João Coutinho de Figueiredo não. Bom, de facto foi uma declaração que acabou por dar asa a ser mal interpretada e assumo a minha falta de clareza, mas também porque eu não devia sequer estar a comentar cenários de segunda volta. Não devia. Os únicos cenários de segunda volta que me interessa discutir e considerar são aqueles em que eu sou um dos candidatos. E, portanto, não tenho nada que falar sobre nenhum dos outros candidatos. Arrepende-se de ter feito aquela hesitação. Quero hoje dizer... Claro. Isso já disse e eu assumi, não tenho problema nenhum. Acho que as pessoas sendo candidatos, são também humanos e erram. E o primeiro de nós que nunca tenha tido esse tipo de lapsos, especialmente com o número de vezes que intervimos, não está a ser sincero, com certeza. Agora, hoje especialmente, em que já ficou claro, ele até gostava de fazer um desafio a Pedro Santana Lopes, porque hoje ficou claro que só há 3 candidatos com hipótese de ir à segunda volta. Só há 3. E não é indiferente, nenhum deles é confundível com o outro. Nem André Ventura, nem António José Seguro, nem eu temos, do ponto de vista de personalidade e de ideias políticas, muitas parecenças, ou nenhumas. Não temos. Portanto, acho que perante a escolha que estamos a pedir aos portugueses que façam, também acho que é legítimo que as pessoas que estão a fazer parte do mundo político, seja do lado do jornalismo, do documentariado, ou agentes políticos importantes e relevantes da democracia portuguesa, como Pedro Santana Lopes, mais tarde ou mais cedo vou ter que dizer uma coisa. Eu sei que ainda vais entrevistar vários outros candidatos até ao fim da semana, mas era importante saber qual é a tua posição. Porque, ao princípio, era entre mim e o Almirante, depois recebeste o António José Seguro e ele também ficava bem entregue. Eu percebo que tínhamos que ponderar bem e fazer este tipo de entrevistas. Estou aqui com todo o gosto a fazer para se perceber. Mas há uma altura em que, entre estas 3 pessoas, a decisão deve ser clara, suponho eu. E gostava muito que tu conseguisses arranjar forma de expressar a tua opinião, mesmo que não seja favorável à minha candidatura, porque acho que a democracia precisa de saber o que é que Pedro Santana Lopes pensa sobre estas eleições. Como é que responde? Bem, eu não me candidatei.
mas sexta-feira à noite será o mais indicado, porque de facto Ainda não várias dissemos, entrevistas. mas vamos ter aqui os outros candidatos. E não acho que seja muito bonito, mas até hoje não escondi. Tu és um dos dois candidatos. Eu disse que com António José Seguro fica bem entregue. E o teu mandatário nacional disse o mesmo. José Miguel Júdice já disse várias vezes. Se tu não ganhares, fica bem entregue com António José Seguro se for ele a ganhar. E acho que é uma posição respeitável. E quando eu digo, eu há bocado estava aqui a dizer no estúdio, eu acho que nunca estivemos juntos privadamente, que me lembre. Podemos ter encontrado uma vez ou duas, mas o que conheço, quando digo prefiro a tua candidatura, não é por amizade pessoal, é pelas posições que tens assumido, nomeadamente em relação à sociedade portuguesa, à questão do crescimento, a questão da preparação nas tecnologias, mas aí devo dizer uma coisa, o almirante Henrique Gouveia Melo é muito bem preparado nessa matéria. Eu gostava imenso de ter ouvido debates mais sobre, e a culpa não é dos jornalistas, a culpa, muitas vezes eu vi debates em que os jornalistas quase não falavam, em que vocês andavam a trocar galhardetes uns com os outros e pouco se falava dessas matérias. Portanto, eu como vou conversar com os outros candidatos, sinceramente, acho que não o devo dizer. E acho que já tendo sido Primeiro-Ministro, Presidente da Câmara de Lisboa, para a segunda volta acho que tenho que dizer a minha opinião. Por exemplo, se fores tu e o André Ventura, ou se fores tu e o Seguro, o António José Seguro. Se fores tu e o António José Seguro, acho que não há dúvidas de que lado eu estou. Eu nunca estive do outro lado, estás a ver, politicamente. Nunca fui de esquerda. Portanto, as pessoas Mas sabem agora. aí, Pedro... Muito bem, não quero pôr palavras na tua boca, mas faço só esta análise simples. Como eu disse, hoje as sondagens, não só aquela diária que já tinha apontado mais ou menos no sentido que hoje a da Católica confirmou, dizem que só há 3 candidatos com viabilidade de chegar à segunda volta. Se tu me escolherias em relação a 2 deles, quer dizer que me escolherias em qualquer circunstância e gostarias de meter como escolha na segunda volta. É só isso que eu estou a dizer. Eu não estou a querer, como digo, pôr opiniões na tua boca. Estou só a dizer, há muitos portugueses que estão na mesma circunstância. Não querem que a segunda volta seja entre André Ventura e António José Seguro. Não querem. É uma escolha que preferem não ter que fazer. E eu acho que, do ponto de vista da clarificação política, uma segunda volta, por exemplo, entre mim e António José Seguro, seria 2 campos claros, 2 posturas diferentes, dois candidatos com discussão elevada dos assuntos, com possibilidade de ir às tecnologias, de ir ao resto, seria para recuperar até um pouco da imagem que ficou beliscada durante esta campanha presidencial, que muitas vezes não foi bonita, era bom ter uma segunda volta assim. Digo eu, um bocadinho a causa própria, evidentemente, mas não acho que esteja a fazer uma análise errada. Se tu fores também, e eu hoje olhar para ti, há pouco recebi aqui uma mensagem de uma pessoa que te conhece bem, que é a tua amiga, e julgo que até que falaste com essa pessoa hoje, não comigo, e que disse que que te achava muito triste. Uma mensagem que recebi aqui. Ou seja, o que se passou segunda-feira afetou-te até que ponto? Tens energia, porque André Ventura tem um mérito. Com ele as coisas não vão ficar na mesma. Passando ele à segunda volta. Tu tens que ter a noção, eu tenho, que este sistema político está a chegar ao fim de um ciclo, seja quem for governo. Tu és o homem que fala em reformas. Mas eu gostava de te ouvir como ouvi aqui hoje, e quero ouvir mais e quero ouvir os outros. Agora, acho que as pessoas não têm dúvida nenhuma, tu és um dos meus... se quiseres, espero que estejas na segunda volta, sim. Agora... acho que é bom, mas o Coutrinho que eu vi antes de segunda-feira. Nem é por causa do Ventura. Hoje acho-te... compreendo, mas... Bom, mas o que diz esta sondagem da Católica que foi conhecida hoje é que quem passa à segunda volta por esta sondagem é André Ventura e António José Seguro. Coutinho de Figueiredo está em terceiro lugar e a 4 pontos percentuais. O Coutinho de Figueiredo chegou a ter uma sondagem com 3%. Empate técnico com o segundo lugar, Marisa. Empate técnico com o segundo lugar. Então, mas se passar André Ventura e António José Seguro à segunda volta, e por uma questão também de clarificação política, em quem vota João Coutinho de Figueiredo? Não vou cair nesse erro outra vez, não vou dizer.
Agora dizem todos os candidatos o mesmo. Sim, agora Mas vão dizer se todos me é o mesmo. permitida a opinião... E por uma questão de clarificação política, ninguém diz em quem vota. Marisa, mas aqui eu faço um papel, não vou ajudar, Não, mas... não é só isso. Toda a vida... Não pode responder outra coisa. Quando ele respondeu, cometeu um erro, caiu-lhe em cima. Se não Marcos passar- Mendes se- ontem respondeu bem. Se não passar à segunda volta das eleições presidenciais, quem é que não quer ver mesmo na presidência da República? Não vou comentar qualquer cenário que não me inclua a mim na segunda volta. Terminamos. a entrevista. Terminamos? Sim, terminamos. Vai, chegamos ao fim. olha, a Marisa não teve resposta, acaba a entrevista. Não, é mesmo. Eu sei, é o questão de tempo. dizer que... João, agradeço mais uma vez o convite, a teres aceito o convite e boa sorte, como desejei ontem ao Marcos Mendes e desejo aos outros. O meu voto, olha, há uma coisa que eu não faço, é não dizer, há quem não diga o voto. Eu até à altura do voto irei. Mas agora não fui eu que organizei isto. Convidaram-me Combinado. e Muito tenho obrigado, todo o Pedro. gosto em estar cá. No final da semana, depois, eventualmente dirá, e temos que acabar a entrevista, não é porque não tive resposta, é porque Eu o jornal sei. está à nossa espera. Estou a brincar consigo. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Muito Deixa-me só dizer muito- isso. Sim. Já Muito disse que obrigado, vem o Marisa, jogo. também. Amanhã Muito obrigado. será Até Gostei de ver. sexta-feira. Sim. Amanhã é Ventura. Sim. André Ventura. Agradecer também a João Coutinho de Figueiredo, que esteve em direto connosco a partir de Coimbra. Muito obrigada. Boa noite.